No tempo em que Israel estava dividido, quando reis se afastaram do Senhor e o povo seguiu caminhos de idolatria, um homem se destacou pela sua fé e coragem. Elias, o profeta de Tisbé, em meio à seca e ao sofrimento que assolavam a terra por 3 anos, resultado direto da desobediência do rei Acabe e da influência maligna de Jezabel, Elias permaneceu firme, sustentado pela confiança no Deus de Israel. O cenário era de crise. O povo estava dividido entre servir ao Senhor ou aos deuses estrangeiros, especialmente Baal, o deus da fertilidade e das chuvas, adorado por muitos sob a influência de Jezabel. O coração do povo vacilava, hesitante entre 2 caminhos. Foi nesse contexto de incerteza e idolatria que Elias, impelido pela palavra do Senhor, desafiou Acabe e os profetas de Baal para um confronto decisivo no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, um lugar de vistas amplas e significado espiritual, tornou-se o palco desse duelo histórico. Ali, Elias propôs um teste simples, porém definitivo. Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O desafio era claro, e o povo, ansioso por uma resposta, permaneceu em silêncio, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Elias, sozinho, enfrentava 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Azerá, todos sustentados pela rainha Jezabel. O contraste era gritante. De um lado, a multidão dos falsos profetas, com suas vestes e rituais. Do outro, apenas Elias, portador da verdade e da confiança no Deus vivo. O desafio foi lançado. Cada lado prepararia um altar, sacrificaria um novilho, mas não acenderia fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram cedo, clamando, dançando e gritando: Ó Baal, responde-nos. Desde a manhã até o meio-dia, eles invocaram seu Deus. Mas não houve voz nem resposta, nem sinal algum. Elias, observando, não conteve o sarcasmo e sugeriu que talvez Baal estivesse ocupado, viajando ou dormindo. Desesperados, os profetas aumentaram a intensidade de seus rituais, cortando-se com facas até que o sangue escorresse. O frenesi tomou conta do monte, mas o silêncio permaneceu. Nenhum fogo, nenhuma resposta, apenas o eco da decepção e do vazio da idolatria. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo para perto de si. Com calma, ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, simbolizando a unidade e o pacto com Deus. Em seguida, cavou uma valeta ao redor do altar, preparou a lenha, cortou o novilho e, surpreendentemente, ordenou que despejassem grandes quantidades de água sobre o sacrifício e a lenha, não uma, mas 3 vezes, até que tudo estivesse encharcado e a água transbordasse para a valeta. Com o altar pronto, Elias se aproximou e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas
por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Nesse momento, o impossível aconteceu. O fogo do Senhor caiu do céu com poder avassalador, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água na valeta. O povo, atônito diante do milagre, caiu com o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A vitória de Elias não foi apenas sobre os profetas de Baal, mas sobre a dúvida, a idolatria e a apostasia que contaminavam Israel. O confronto no Monte Carmelo marcou um divisor de águas. Ali, diante dos olhos de todos, ficou claro que o Senhor é o único Deus verdadeiro que responde com poder e misericórdia aos que o buscam de coração sincero. Mas o episódio não termina aí. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados, conforme a lei de Moisés, para purificar o povo da influência do paganismo. Em seguida, subiu ao topo do Carmelo para orar por chuva, pois a seca ainda assolava a terra. Com perseverança, enviou seus servos 7 vezes para olhar em direção ao mar. Na 7ª vez, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, apareceu no horizonte. Logo, o céu se encheu de nuvens, ventos sopraram, e uma forte chuva caiu sobre Israel, encerrando anos de escassez. O confronto no Monte Carmelo é mais do que uma história de milagres e julgamentos. É um chamado à decisão, um convite à fidelidade. Elias, sozinho contra muitos, demonstrou que coragem verdadeira nasce da confiança em Deus. E que a verdade, mesmo que pareça minoria, sempre prevalece quando sustentada pelo poder do Altíssimo. A narrativa ecoa através dos séculos, lembrando-nos dos perigos da idolatria moderna. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, seja poder, riqueza, fama ou qualquer outro ídolo. Assim, como Elias desafiou o povo a escolher, somos convidados, hoje, a decidir a quem serviremos. O fogo que caiu do céu é símbolo do poder divino que transforma, purifica e restaura. É também um lembrete de que Deus responde à fé genuína, não a rituais vazios ou a tradições sem vida. Elias, com sua ousadia, não buscou glória para si, mas para o nome do Senhor. Sua oração não foi longa nem elaborada, mas sincera e confiante. Ele sabia que o Deus de Israel não é surdo nem distante, mas presente e atento às necessidades do seu povo. O milagre no Carmelo não foi apenas um espetáculo, mas uma resposta ao clamor de um coração totalmente entregue. Ao final, vemos que a verdadeira vitória é aquela que conduz o povo de volta ao Senhor, que restaura a aliança e reacende a esperança. O Monte Carmelo se torna, assim, um símbolo eterno da luta entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre a fé autêntica e a idolatria. E, acima de tudo, é um testemunho do Deus que responde com fogo, que escuta a oração dos justos e que nunca abandona aqueles que confiam em seu nome. Que a história de Elias inspire cada um de nós a permanecermos firmes
mesmo quando estivermos em minoria, a restaurar os altares caídos de nossa fé e a buscar com sinceridade o Deus que responde com poder e amor. Pois, assim como no Carmelo, ele continua sendo o Senhor, o único digno de toda a adoração. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!